queridos ouvintes e telespectadores em geral, bem-vindos ao terceiro episódio do Ecos da Intimidade com a doutora Caroline Magnani. Hoje mergulharemos aí nas profundezas do autoconhecimento e exploraremos como essa jornada interna está diretamente relacionada à nossa sexualidade. Olá, doutora, bem-vinda novamente. Oi, Tati, um prazer falar com você de novo. Vamos abordar um tema que é muito interessante. Muito mesmo, já estou ansiosa aqui para começar. Bora lá. E começo então te perguntando como que se dá essa ligação entre o autoconhecimento e a sexualidade, principalmente nas mulheres. Bom, autoconhecimento é uma palavra muito abrangente. Eu acho que muitas pessoas acham que dominam o autoconhecimento, mas na verdade nem sabem do que se trata. Muito fácil eu falar assim, eu sou Caroline, sou mulher, sou médica, tenho uma vagina, trabalho de segunda a sexta e gosto de chocolate. Isso pode ser uma forma de enxergar o autoconhecimento. Na minha opinião, o autoconhecimento ele vai muito além disso. É entender não só o meu corpo, mas como eu me relaciono com o meu próprio corpo. Exemplificando, eu tenho algumas pacientes que chegam no consultório e elas não sabem a diferença entre, por exemplo, a entrada do canal vaginal e a entrada da uretra, que é por onde a gente faz xixi. Mulheres adultas. Mulheres adultas. E é muito comum. Mulheres que têm bastante dificuldade para entender o que é um pequeno lábio, um grande lábio, aonde é o clitóris. Então, é uma dificuldade muito comum, porque desde sempre a gente, ou pelo menos a maioria de nós, né, não foi estimulada a se olhar, a se tocar, a perguntar. Nós sempre fomos limitadas a absorver conhecimentos que nos foram passados, mas não necessariamente a questionar sobre isso. Então, a relação da mulher, né? Por que eu estou focando na mulher? Que é o meu público principal de atendimento. A mulher, ela nunca foi estimulada a conhecer o próprio corpo. Então, o autoconhecimento não fala só sobre as coisas que eu gosto, as coisas que eu faço, o meu nicho de trabalho. Também fala muito sobre o conhecimento do meu próprio corpo. Vejo mulheres que não conseguem se relacionar sexualmente por pura falta de autoconhecimento. Não é por nada mais do que isso, é porque ela não se conhece. E uma vez que ela não se conhece, é muito difícil ela desenvolver uma sexualidade saudável. É o que a gente sempre ouve dizer, né? Por exemplo, que o órgão sexual masculino, ele tá mais para fora, ele tá de alguma maneira mais exposto e é fácil ali o acesso. Nós mulheres não, é mais para dentro, é mais íntimo, você tem que conhecer, observar, conhecer no toque mesmo, e a gente não é estimulada a isso, né? Exatamente. O órgão sexual da mulher, o principal, né? Eu brinco que, na minha opinião, é o cérebro. A gente precisa ser estimulada com outros estímulos que não apenas os sexuais para a gente ter desejo sexual, por exemplo. Então, realmente, né, o homem ele tem uma facilidade enorme de enxergar o órgão sexual. Ele é estimulado durante toda a infância e adolescência a enaltecer o pênis, né? Tem um pênis. A menina tem que estar sempre se escondendo. É proibido se tocar, é proibido se olhar. Então, crescemos mulheres muito tímidas em relação a nós mesmas e, consequentemente, em relação à nossa parceria. Se eu não sinto liberdade em me tocar, em me olhar, como eu vou deixar o outro fazer parte da minha sexualidade? Eu tenho pacientes que têm vergonha de se masturbar, sozinhas ou acompanhadas. Então, muitas pacientes estão solteiras há muito tempo, enfim. E eu sempre pergunto, né, a questão da masturbação. Como é a masturbação para você? Você faz com frequência? É legal? Você usa acessório ou não? Mas como assim, doutora? Não faço isso. Mas por que você não faz? Porque eu não sei como fazer, porque eu não aprendi, porque uma vez eu tentei e eu fiquei me sentindo culpada. Então, a gente entra de novo nessa vertente da culpa, do proibido, e todas essas coisas que nos foram impostas fez com que a gente se tornasse mulheres medrosas.
Como que uma mulher que não se conhece vai explorar a sua sexualidade? Então, uma coisa não pode estar separada da outra. E não conhece, né? Me chamou a atenção você falar, não sabe ali o canal da uretra, não conhece anatomicamente mesmo, né? A Exato. vagina enfim. Exato. Para mim, é muito fácil falar, olha, na masturbação, você pode estimular vários lugares, principalmente o clitóris. E a mulher que não sabe onde fica o clitóris? Ela não sabe o que é um capuz de clitóris, o que é um pequeno lábio. Então, falta muito essa educação sexual, principalmente dentro de casa e também nas escolas. Enfim, a gente tem tudo muito. Por mais que a gente esteja vivendo momentos de muita libertação, de muito conhecimento, tem algumas coisas que ainda são Ainda tem proibidas. travas, né? Muito. Então, é muito difícil você falar sobre sexualidade e relacionamento com uma mulher que ela não consegue se olhar porque ela não se reconhece. Ela não se olha no espelho, ela não se toca, ela não aprendeu isso. E quando você fala, ela toma um susto, né? Ela fica com medo, fala, nossa, não, mas como eu faço isso? Tem algumas pacientes, né, que vão no consultório para fazer a terapia sexual em si, e que eu presenteio logo de começo com um mini vibrador. Nossa, como eu uso isso? Então, assim, é contato zero com a própria sexualidade, com o próprio corpo. É uma ausência total, praticamente, de saber mesmo. Uhum. E como que esse autoconhecimento, então, pode impactar positivamente nas relações sexuais, no relacionar com o outro, né? Sem ser apenas com ali na masturbação e tal, mas até na masturbação, mas com o parceiro também. Eu sempre falo, mulheres que estão com uma certa dificuldade nos relacionamentos, elas me procuram para fazer terapia sexual. Claro que, né, a gente conversa sobre o relacionamento atual, quais são as queixas principais. E aí, quando ela já despejou tudo, falou tudo que está incomodando no parceiro ou na parceira, porque a culpa é sempre do outro, né? A culpa nunca é nossa, eu sou perfeita, né? Não. Ela botou todos os defeitos possíveis na parceria e daí eu vou falar assim, tá, e a sua parte, você tá fazendo? Ah, mas qual é a minha parte? Eu tô lá, eu sou uma boa esposa, tô sempre presente, cuido dele ou cuido dela. Tá, mas e a conversa? Vocês conversam sobre? Não conversam. Então, a falta de diálogo entre o casal vai gerar cada vez mais transtornos. E por que tem falta de diálogo na questão sexual? Porque existem vergonhas, existem tabus e que às vezes eles nunca são ultrapassados, né? Ultrapassados não, eles nunca são superados. Então, casais que se comunicam mal, eles vão ter dificuldades em todos os âmbitos. Então, a gente acha que a comunicação é sempre muito fácil, mas nem sempre eu tenho a liberdade que eu gostaria de ter com a minha parceria. É verdade. E como que esse estigma social, né, que tem em torno da sexualidade feminina, como que isso dificulta, afeta o nosso autoconhecimento? Esse estigma da sexualidade feminina, ele é algo que vem passado de geração para geração, né? Então, a minha avó aprendeu desse jeito, a minha mãe aprendeu desse jeito, ela passou para mim desse jeito. Claro que, né, com algumas melhorias com o passar do tempo, mas falar de sexo é ainda muito difícil. E relacionar o sexo ao prazer, eu acho que é algo recente para a gente, né? Antes era mais para procriar. Exato, para ter filho. Né, para ter filho, ou atender a necessidade do marido, no caso, normalmente era o parceiro masculino ali, Sim. mas, né, a gente ficava, o prazer feminino sempre foi secundário, né? Sempre foi assim, se eu tive, ok, tô no lucro, né? Então, realmente, o foco sempre foi a procriação, tanto que, né, o clitóris, que é o órgão sexual feminino, feito exclusivamente para dar prazer para a mulher, e tem muita mulher que não sabe disso, a única função do clitóris é proporcionar prazer para a mulher. Esse órgão, ele há pouco tempo começou a ser estudado pela medicina, porque até então não existia o clitóris no livro de anatomia porque não era relevante. Não serve para nada. Ele tem uma função. Não tem função, exato. Então, eu acho que tudo isso começa, né, na educação, que é falha,
e nas culturas, nos tabus, nas coisas que a gente aprende e replica, né, para as nossas filhas, netas, bisnetas, e vai deixando essa mulher cada vez mais travada. Então, lido muito com pacientes que são excelentes profissionais, excelentes filhas, amigas, estão em relacionamentos estáveis, duradouros, estão felizes, cuidam de si como um todo, são ótimas comunicadoras, pessoas agradáveis, mas na hora em que você entra na seara sexual, elas travam. Elas não sabem falar sobre isso, elas não se conhecem, então existe esse tabu, né, essa dificuldade de falar sobre sexo, ela independe de classe social, ela independe de idade, é um problema falar sobre sexo. Sempre que você vai perguntar sobre a vida sexual da paciente, muitas vezes ela olha para baixo, ou ela fica olhando para o quadro, ou tipo, ela fica vermelha, assim, é muito constrangedor. E eu fico me perguntando, por que é tão constrangedor? Não precisa mais ser tão constrangedor, porque toda falta de conhecimento, ela traz uma consequência negativa. Então aí vem as crises existenciais, as crises de relacionamento, a falta, né, dessa comunicação, como eu vou me comunicar no meu relacionamento se eu tenho vergonha de falar. Então, sim, é um problema muito grande que poderia ser facilmente resolvido se não tivesse essas travas. Para estimular, então, essa mulher, né, que tem essa dificuldade e tal. Doutora, você consegue compartilhar com a gente o caso de alguma paciente que resolveu uma questão mais complexa, ou talvez até que fosse simples, e que mudou realmente, através do autoconhecimento, a forma de se relacionar, passou a se sentir mais feliz com ela e desfrutar de tudo aí que ela aprendeu? Sim, tem vários casos, mas eu vou pegar o caso de uma paciente que é muito parecido com vários outros que eu atendi. É uma paciente de mais ou menos 45, 46 anos, casada, num relacionamento heterossexual, 2 filhos já, pré-adolescentes, uma mulher que trabalhava fora, muito simpática, comunicativa, bonitona, aquela pessoa autoastral. Aquela pessoa que você olha nem imagina que pode Essa ter algum pessoa não tem problema. problema, imagina, perfeita. E daí ela me procurou, agendou lá uma consulta comigo em busca da terapia sexual. E daí comecei a conversar com ela, perguntar sobre o histórico. Daí ela contou que ela teve uma criação um pouco mais machista, né? Não se falava sobre sexo, falar sobre sexo era proibido. Então ela foi descobrir sexo depois do casamento. Ela só teve um parceiro a vida inteira, que era o marido atual dela. E a queixa atual dela, que fez ela procurar a terapia sexual, foi a falta de libido. Então ela falou assim: doutora, eu quero que você me prescreva algum hormônio, porque eu não tenho mais tesão no meu marido. Né? E ele nem sabe que eu tô aqui começando a terapia sexual com você, nem sei como é a terapia sexual, mas eu já quero que você... Ela trouxe até os exames, assim, né? Meus exames estão bons, você já pode me prescrever. Eu falei, não, querida, vamos conversar, cara pálida. Não tem uma pílula mágica, Não doutora? tem, você acredita? As pessoas vendem, né, essa coisa da... Vamos tomar hormônio, vamos colocar um chip, você vai sair, né, transando com o poste. Gente, isso é mentira. E daí eu fui conversar com ela, fui tentar entender como foi a construção do relacionamento dessa mulher. Então, ela me conta que ela teve uma educação, né, complicada, em que ela não podia se olhar, se expor, não podia falar sobre sexo. Entrou num relacionamento sem se conhecer e sem conhecer profundamente, né, de forma até literal, o parceiro. Foram se conhecer, né, de forma íntima depois do casamento. Então, era uma mulher que não tinha um conhecimento do próprio corpo, então ela não sabia se masturbar, não sabia guiar o parceiro na hora da relação sexual para falar para ele as coisas que ela gostava ou não gostava, porque simplesmente ela não sabia o que ela gostava e o que ela não gostava. Ela, durante toda a vida de casada, ela cumpriu aquele papel que ela entendeu que era o papel dela, né? Transar quando o marido tinha vontade, legal, tinha vezes que era legal, tinha vezes que era mais ou menos, mas é assim mesmo, né? A gente aprende, é assim mesmo, e a gente se conforma com isso.
Então, antes de entrar, né, com medicação e com talvez uma terapia de casal de fato, eu comecei a passar para ela alguns exercícios que ela começou a fazer sozinha. Então, um dos exemplos, que é uma ferramenta muito comum na terapia sexual, é o que a gente chama de espelhoterapia. Que poucas pessoas sabem do que se trata. O que é espelhoterapia? É uma das 1000 ferramentas que a gente tem de autoconhecimento. É literalmente você chegar na frente do espelho e se observar da cabeça aos pés. Então eu sempre recomendo, né? A mulher tá lá, pega um momento ali, eu preciso de 20 minutos só para mim. Então eu vou me admirar nesse espelho de uma forma muito introspectiva e que isso me traga uma conexão com o meu corpo que até então eu nunca tive. Tem mulheres que são muito tímidas, como essa minha paciente. Aparentemente ela não parecia tímida, mas na sua intimidade ela não conseguia se encarar. Então as primeiras vezes que ela fez a espelhoterapia, com o objetivo de identificar partes no corpo dela que ela admirava e que ela gostava, ela não conseguiu fazer despida, porque o exercício é você se olhar no espelho despida, usar o tempo que você precisar para olhar o corpo inteiro e identificar o que você gosta e o que você não gosta tanto. Então, as primeiras vezes ela fez de roupa, depois ela foi evoluindo para ficar de calcinha e sutiã, depois só de calcinha. Olha a dificuldade dessa mulher de se olhar. Despir, se olhar. Para ela mesma. Então, você imagina como não era com o parceiro. Então, volto de novo à mesma pergunta. Adianta você dar hormônio para uma pessoa dessa? Para melhorar a libido? Não adianta. Então, ela ficou um tempo fazendo esse exercício sozinha da espelhoterapia. Ela voltava no consultório com feedback. Isso eu gostei, isso eu não gostei. Tá bom, o que eu faço com tudo isso? Por enquanto, nada. Por enquanto, você observa e guarda para você. Depois, eu comecei com ela, e até então o marido não sabia que ela estava fazendo a terapia sexual. Depois, eu ensinei para ela a fazer a técnica que é uma técnica da terapia sexual que a gente chama de banhoterapia. Banhoterapia também é um exercício que você faz sozinha, você tira um momento para você. Não adianta você estar lá, o filho está batendo na porta do banheiro, está com o celular, você está respondendo o WhatsApp, deixa eu aproveitar meu banho aqui para resolver minha vida, escutar alguma coisa. Não, é um momento seu com você mesmo, em que você vai tirar ali 20 minutos para você tomar um banho demorado. E qual é o objetivo do exercício? É você se tocar, literalmente. Não com o intuito de masturbação, tá? Que fique claro. É o intuito de você tocar o seu corpo da cabeça aos pés. E nesse movimento de tocar o seu corpo, você vai identificar regiões, áreas que podem te trazer algum prazer. Então, por exemplo, eu gosto de me tocar no pescoço, gosto de me tocar no joelho, gosto de tocar o meu rosto. Então, é um exercício que a gente não faz, né, Tati? A gente não faz esse exercício. A gente não perde tempo, né, de se tocar e de realmente ver o que... Às vezes até falar, tô precisando relaxar, toma aquele banho mais relaxante e tal, mas com esse olhar, acho que não é comum. Não é comum. Ou então, preciso relaxar, eu vou fazer uma massagem relaxante no spa. Você relaxa. Aí você percebe o toque do outro e tal, Exato. você consegue perceber o que você gosta ou não. Exato. Agora, você com você mesmo é uma experiência muito mais rica, porque você vai estar se tocando com atenção. Você vai sentir através do seu toque aquilo que faz sentido para você. Então, a terapia sexual são uma série de exercícios mesmo que a gente faz para descobrir o próprio corpo? Também. Eu sempre gosto de falar que a terapia sexual, ela está no meio do caminho. Ela não é nem uma consulta médica pontual em que você vai com uma queixa e sai de lá com um remédio ou com um exame, ou uma consulta anual de rotina. Pronto, acabou, volta daqui a um ano. Também não é uma terapia comportamental, né? Aquela terapia que a gente faz com psicólogo para resolver várias questões de uma vida inteira e tocar em vários pontos, que dura geralmente muitos e muitos anos e que é valiosíssima. A terapia sexual não, ela está no meio do caminho porque ela vai tratar uma questão específica da sua vida que está te incomodando em relação à sexualidade, em relação aos seus relacionamentos interpessoais e com você mesma. Ela vai durar ali algumas semanas ou meses, mas é algo muito pontual. Então, é muito legal porque você tem resultado muito rápido. Então, com essas ferramentas, esses exercícios que eu passo primeiro para paciente e depois para paciente com a parceria, a gente vai construindo
o que eu chamo de autoconhecimento, né? Nada mais é uma busca pelo autoconhecimento. Você, descobrindo as regiões em que você gosta de ser tocada, você consegue comunicar para o outro, né, para a sua parceria, o que você gosta. E você tendo essa liberdade de falar o que você gosta, com certeza você vai ter uma relação sexual muito mais saudável. Sem dúvida. Então, você citou alguns exercícios, essa prática do espelho, eu achei bem interessante, esse banho, né, esse momento lá mais íntimo que você vai se tocar. Tem algum outro exercício que você possa propor? Bom, voltando, né, a evolução dessa paciente, ela fez esses Sim. exercícios e aí ela, eu já vou chegar no ponto que você tocou. Tá. Aí ela começou a ficar animada, daí ela contou pro marido, eu tô fazendo terapia sexual, tal. Ele, mas que é isso? Enfim, né, aquela coisa, né, do preconceito. Conheceu alguém? Que O que aconteceu? é? Eu não sou suficiente para você? Homens, menos, por favor, menos. Aí ela contou, e daí, quando ela contou, no começo ele achou estranho, mas depois ele falou assim, legal, significa que, né, você está interessado em recuperar algo nosso. E aí eu comecei a passar outros exercícios para eles fazerem juntos. Então, mais exemplos, né, de exercícios. Tem algo que é muito legal, que é o mapa erótico, né? O que é o mapa erótico? Você faz junto com a sua parceria, né? Então, eu sugeri que ela e o marido separassem um momento, sem os filhos, sem preocupação. É um momento em que... É raro, mas acontece. É raro, mas acontece. Mas é isso, né? Eu acho que o transar também é um exercício, né? Tem que estar na nossa agenda, senão a gente deixa para o último, né? São tantas atribuições, né, que você vai deixando meio que de escanteio. Aí fica sempre por último e aí nunca é feito, né? Então, o sexo também é um exercício. Então, né, separar aquele momento, só os dois, tomar um banho. Não recomendo o uso de perfume, creme, nada que desvie o foco do exercício, né? Então, o foco do exercício não é transar, o foco do exercício é descobrir áreas no corpo do seu parceiro e suas que te tragam prazer. Então, eles se deitam, né? Ela de calcinha e sutiã, ele de cueca, porque o foco não é a genitália. E daí vão ser feitos toques, né, da cabeça aos pés. E aí vai identificando nesses toques o que agrada, o que não agrada. E nesses momentos, eles vão descobrindo regiões que antes eles nem imaginavam que poderiam causar ali uma sensação de prazer, né? Então, atrás do braço, no meio da coxa, enfim. Porque a gente foca muito o prazer e a preliminar no órgão genital. Isso gera muita ansiedade. E isso coloca a gente num modo automático que a gente nem imagina. Porque assim, vamos ter relação sexual? Então tá bom, vamos fazer um sexo oral aqui, dá uma pegadinha ali, pronto. E aí cai na monotonia, cai no automático. E aí isso com o tempo, você vai perdendo mesmo o interesse, né? Então não é uma falta de libido, não gosto mais do meu parceiro, não é isso. É porque o estímulo tá ficando cansativo, então às vezes ele nem existe. Então, o mapa erótico é uma ferramenta, falando muito superficialmente de como funciona, mas é uma ferramenta para autoconhecimento e conhecimento da parceria. Se torna um exercício agradável e que você conhece muito mais a pessoa que está ali compartilhando com você. Então, gosto muito desse exercício. Eles fizeram, e o foco não é ter relação no dia em que você faz esse exercício. Então, eu sempre recomendo que a primeira vez que faz um mapa erótico, chegou lá no auge da excitação, corta para outra coisa, né? Então, nossa, vamos fazer uma jantinha, vamos assistir um filminho, porque você precisa tirar o foco ali da relação sexual daquele momento, para você guardar, para você lembrar de tudo aquilo que naquele momento fez sentido. Se você for transar 2, 3 horas depois, ok, maravilha. Se for transar em outro dia, tudo bem, mas é muito importante. Você vai usar aquilo como estímulo. Exatamente, como uma ferramenta de conhecimento mesmo. Então, assim, não é para entender como uma preliminar, que às vezes a pessoa acha que é uma preliminar e aí é engraçado, né? Se você entende o mapa erótico como uma preliminar, você não presta atenção devida no seu exercício, porque você está lá, né, tocando, beijando as partes do seu parceiro, da sua parceira, você já está pensando na hora do sexo, já está pensando na penetração, enfim. E você não presta tanta atenção. Agora, quando você sabe que não vai terminar em sexo, pelo menos naquelas 2, 3 primeiras horas, aí você presta atenção integral naquilo. É incrível. Muito interessante.
E assim, a gente não pode deixar de falar da estética íntima, né? Que é também faz parte ali totalmente do seu trabalho. E como que ela se relaciona com essa confiança sexual e o autoconhecimento? Sim, como eu falei, atualmente eu tenho várias ressalvas em relação à estética íntima, justamente porque eu identifiquei uma falta de conexão da paciente com ela mesma, uma falta de conhecimento dela com o seu próprio corpo. Então, durante algum tempo, eu achei que a estética íntima era algo que não estava sendo suficiente para conectar essa mulher com ela mesma. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar sobre a sexualidade humana e entender que o sexo não é só aquilo que a gente aprende, que é muito mais do que isso, eu comecei a fazer links e realmente achar um sentido maior para aquela estética pura e simplesmente que eu fazia durante tanto tempo. Então, eu identifico que algumas mulheres que já têm uma consciência corporal, que não têm tabus em se tocar, não têm tabus em se olhar, em se despir, né, para sua parceria, elas são mulheres que já estão anos-luz daquelas mulheres que gostam, né, só de transar no escuro, tem medo, tem vergonha. Então, a partir do momento que eu atendo uma mulher que ela já passou desse patamar e ela entende, não, doutora, realmente eu tenho uma pele ali que me incomoda, eu tenho dor na hora da relação, então minha vagina está muito flácida. Eu entendo que corrigindo essas pequenas imperfeições e melhorando a qualidade de vida dessa mulher através da cirurgia íntima ou do laser de CO2 ou enfim, eu vou promover uma satisfação sexual muito maior, uma liberdade às vezes que ela falta um pouquinho para ela atingir. Então às vezes, tô num relacionamento novo e eu quero me sentir segura de me mostrar, né, para minha parceria. Então vamos lá, vamos fazer a estética íntima aí que dá jogo. Perfeito. Então eu entendi que, na verdade, muitas vezes a gente faz o caminho inverso, né? A gente vai pela estética e aí vai chegando nesse autoconhecimento. Então o ideal é o contrário, né? É. E é engraçado, Tati, que eu mesma aprendi, né, da forma contrária. Eu achei que eu ia resolver, né, as questões melhorando a estética É porque a íntima. gente associa isso. Ah, o que me incomoda é isso. Acho que talvez eu fique tímida por essa razão e tal. Mas não, porque acho que se você se conhece, se aceita, Uhum. a timidez acaba também indo embora, né? E os detalhes vão ser só detalhes, né? A Sem estética vai dúvida. ser só a cereja do bolo. Então, eu acho que realmente a gente tem que buscar o caminho inverso. A gente tem que se conhecer e aí sim a gente vai falar, não, é isso que me incomoda, isso aqui nem tanto. E aí isso também é importante para a gente não perder o foco do que é possível. Vou dar só um exemplo. Uhum. Por exemplo, mulheres já na fase do climatério, da menopausa, que elas já ela já tem ali uma certa flacidez, né? Um problema de colágeno, lubrificação, a própria aparência da vulva muda muito. E daí elas falam, não, mas eu tô com um namorado ou uma namorada mais jovem, muito lindo, muito linda, e eu quero acompanhar. Então você fala, beleza, vamos fazer um laser para você ter lubrificação e tudo mais, melhorar um pouco ali as ruguinhas, melhorar a aparência, mas você não vai ter uma vulva de menina de 20 anos. Isso é incompatível com a realidade. Então, justamente esse autoconhecimento e esse entendimento das limitações que o nosso corpo tem, que é o que vai fazer a gente frustrada ou satisfeita. E é até esquisito, né? A gente vê muito em cirurgia plástica no rosto, por exemplo. Quando você percebe que está meio incompatível, é esquisito você olhar para uma pessoa que você sabe que tem uma determinada idade, sei lá, e ela não aparentar, ou, por exemplo, ter um rosto mega jovial, Totalmente esticado. Você vê que não é natural e o artificial. corpo, artificial, né? É. O corpo não acompanha. Então, o envelhecimento acontece e ele pode se dar da melhor maneira possível. Claro, você não vai abrir mão de tudo. Se você puder melhorar, bacana, mas não que seja esse foco, né? Como você mesmo disse, não tem como uma mulher de 50 anos querer parecer uma menina de 20, Exato. né? É aí onde o bicho pega. Sem dúvida. E há uma correlação, assim, entre essa aceitação do próprio corpo e uma vida sexual satisfatória? É justamente o nosso limite do meio termo. Eu acho que a aceitação ela faz parte e querer fazer melhorias e ter uma vida sexual mais duradoura e mais saudável também
é muito importante. Nós somos mulheres, né, de uma era em que produzimos até muito mais tarde, né? Temos uma vida reprodutiva mais tarde, a gente chega ao ápice das nossas carreiras muito mais tarde, porque a gente estuda muito, a gente vive muito mais. Então, a gente quer ter uma vida sexual, relacionamentos que vão acompanhar a nossa cabeça, né? Porque a nossa cabeça está demorando muito para envelhecer, graças a Deus. Graças a Deus. E o nosso corpo precisa acompanhar. E graças a Deus temos as tecnologias. Mas a gente tem que ter ali aquele ponto de corte, falar assim, ó, daqui para frente eu preciso me aceitar. Daqui para cá eu posso melhorar, mas daqui para cá sou eu, né? Claro. E assim, de que maneira, então, essas parcerias e relacionamentos, eles afetam ou são afetados pelo autoconhecimento e a sexualidade das mulheres? Olha, eu vejo que muitas vezes, muitos relacionamentos com potencial de dar certo, de se desenvolver para algo mais duradouro, eles param no começo justamente por essa dificuldade de comunicação entre as pessoas. Então, eu não me conheço, eu não sei exatamente do que eu gosto, eu não sei comunicar para minha parceria o que eu realmente gosto, o que eu preciso e vice-versa, porque o outro também nem sempre sabe falar o que gosta, o que incomoda. E a gente está vivendo um momento em que a gente não quer sentir nenhum tipo de frustração. Então, qualquer sinal de frustração, eu vou sair correndo. Eu vou tirar meu time de campo. Então, muitas vezes, né, esse conhecimento que não temos sobre nós mesmos, ele nos afasta não só da gente, como do outro. E assim, a gente tem visto relacionamentos cada vez mais superficiais, mais curtos e sem essa conexão. Eu acho que Ou sem essa, por exemplo, fica acomodado, né? Ela fica ali achando que é é assim isso mesmo, que é assim mesmo, e vai levando, eu gosto dele, mas É. o sexo não tá tão prazeroso e tal, mas tudo bem. Mas tudo bem, é assim mesmo. A gente aprende, é assim mesmo. E não é. Não precisa ser. Não precisa ser, exatamente. Pois é. E o que você diria, então, para essas mulheres que sentem que a sua sexualidade ou autoconhecimento estão desconectados? Eu acho que a primeira barreira que a gente precisa ultrapassar é a do medo, né? Porque o conhecimento, ele gera muita ansiedade, muitas vezes ele gera muito medo, né? Ok, agora que eu tenho consciência de tal coisa, o que eu vou fazer com essa informação? A gente tem muita informação e muitas vezes a gente não sabe ou interpretar ou aplicar essa informação para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, eu acho que quanto mais a gente se apoderar dessas ferramentas, né, dessas fontes confiáveis de conhecimento, né? Hoje em dia a gente tem tanta coisa que a gente pode explorar, né? Não só na vida profissional, mas a gente pode fazer terapias, pode fazer cursos, pode fazer viagens. Tem tantas coisas fora do padrão, do tradicional, que nos trazem tanto conhecimento, por que não? Então, a partir daí, eu posso também exigir, entre aspas, o outro. A gente tem muito essa questão de esperar do outro, né? Venha a mim, venha sempre a mim. O outro tem que adivinhar a minha necessidade, a minha demanda. Não é assim. O que é muito claro para você pode não ser para mim e vice-versa. As coisas, elas têm que ser comunicadas. Então, para a gente ter relacionamentos não só entre parceria amorosa, mas parceria profissional, amizade, a gente tem que aprender a se comunicar, porque se a gente não sabe falar o não sabe falar o que eu gosto, o que eu quero, hoje eu não posso, isso eu quero, é difícil, né? E a gente vai virando cada vez mais eu brinco, a gente vai virando um tatu, né? A gente vai se escondendo de tudo e falar, deixa pra lá, isso não é importante, e as nossas vontades, elas vão se enterrando junto com isso, e a gente vai perdendo o brilho, né? A gente vai perdendo a essência. Sem dúvida. A gente vai colocando muita expectativa no outro também, por exemplo. Ele não me percebe, ele não faz determinada coisa que eu gostaria, mas talvez ele nem saiba, talvez você não tenha nem dito para ele que você espera, né? Exato, tipo assim, peraí, não tenho bola de cristal. Pois é. A gente não tem. E, então, assim, não dá para ficar esperando o que venha do outro. Não dá. E para finalizar esse episódio, vamos pensar no seguinte: você poderia dar alguns insights assim de como a sociedade pode apoiar as mulheres nessa jornada assim integrada de autoconhecimento e exploração sexual?
Bom, acho que eu vou pegar o gancho do que eu acabei de falar, do que a gente precisa parar de esperar, né? Do vem até mim, vem até mim. Vamos parar, né, mulherada, de esperar que a sociedade nos dê voz, nos dê um palco para falar, nos dê relevância que a gente merece. Por que a gente não pode começar, né, uma mulher ajudando a outra? Né? Nós, mulheres, somos muito poderosas quando a gente consegue colocar para fora o que a gente está sentindo, o que a gente, né, deseja, o que a gente sonha. Então, eu acho, né, na minha opinião, eu acho que a gente tem que começar entre mulheres. As mulheres precisam falar umas para as outras sobre o que elas sabem, sobre o que elas aprenderam, sobre o que elas estão estudando. A gente tem que se ajudar, porque juntas a gente consegue mudar o mundo, né? É muito clichê, mas é verdade. Se a gente ficar esperando o mundo mudar para acolher a nossa necessidade, a gente está na merda, né? Essa que é a verdade. Mas a gente, por outro lado, a gente ouve falar sempre que a mulher costuma conversar mais com as amigas sobre sexo, sobre essas questões que os homens meio que seguem a vida, não falam muito sobre isso. É mentira? Será que... Eu acho que as mulheres falam muito sobre sexo, sim, com as amigas, né? Enfim, mas nem sempre rola muita sinceridade, sabe? Sei. Eu acho que a mulher, muitas vezes ela é muito competitiva. Então ela não vai falar assim, você fala pra mim, ai, Carol, tô, sei lá, num relacionamento novo, tô transando todo dia, ele é maravilhoso. Aí eu que sou casada há tantos anos, eu falo assim, ah, legal, Tati, que bom que você tá namorando. Nossa, mas lá em casa a gente transa todo dia também, 2 vezes por dia. E é mentira, né? Então, que nem a questão, né, da cirurgia íntima. Ai, eu fiz, ficou lindo, maravilhoso. Ai, mas eu não vou falar, porque daí agora todo mundo vai querer fazer igual eu. É aí que a gente dá um tiro no nosso próprio pé. Então, é aí que a mulher, ela erra muito. Então, eu acho que são nesses pontos aí que a gente precisa uma puxar a outra. Então parem de mentir, porque vocês colocam culpa na coitada que fica querendo se colocar nesse mesmo padrão que é mentiroso. Vamos falar a verdade. Exato. E vamos partir agora então para um bate-bola aqui, jogo rápido, bem íntimo. E aí eu vou te falando as frases, você completa, tá? Tá bom. Vamos lá. Um livro que toda mulher deveria ler para aprimorar o autoconhecimento. Bom, esse eu vim preparada, tá? O livro que eu indico, ele chama Sexoterapia. Ele é de uma psicóloga e sexóloga muito relevante aqui no Brasil, que inclusive foi minha professora, minha querida Ana Canosa. Não é jabá. Eu gosto muito da Ana. A Ana é incrível. Ela conta de uma forma muito leve sobre alguns casos vividos no consultório, na própria terapia sexual, e que podem ser aplicados para muitas mulheres, né, que leem. Então, assim, Levanta um pouquinho, doutora. não sei se dá para ver. Acho que assim dá. Sexoterapia, da Ana Canosa. Ele é curtinho, assim, você lê numa tarde, dá risada, se identifica, chora, enfim. Ótimo. Então, acho que para começar, ele é um livrinho muito, muito gostosinho. Gosto muito dele. Maravilha. E uma prática, então, diária para cultivar a sexualidade saudável? Olha lá, né? Eu sendo repetitiva de novo, mas... Não, mas enquanto tem não... que falar, tem que frisar para entrar na nossa cabeça. Enquanto não entrar na cabeça de vocês, eu vou repetir. Gente, o espelho, ele é o nosso melhor amigo, né? Então, vamos nos olhar mais no espelho, vamos nos admirar, vamos identificar o que incomoda e o que a gente ama. A gente vai achar coisas que a gente ama e coisas que a gente detesta e tá tudo bem, vamos lidar com isso. E a partir daí a gente vai com certeza se sentir mais segura para comunicar com os nossos parceiros ou parceiras. Um conselho agora para as meninas, para as mulheres mais jovens aí que estão iniciando essa jornada de autoconhecimento. Olha, meninas, perguntem, pesquisem, não esperem o problema acontecer, né, para vocês irem buscar ajuda. Não fiquem procurando respostas mirabolantes, né, na internet, porque dificilmente vocês vão achar algo muito consistente. Então, eu acho que perguntar, ir atrás de informação e até você se sentir realmente segura, eu acho que esse é o primeiro passo. Gosto muito de encorajar minhas pacientes a fazer psicoterapia, psicanálise. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil em que a gente tem diversas questões pessoais, familiares, que botam em jogo muito do que a gente está vivendo. Então, eu sou fã de terapia. Bacana.
E a maior barreira, então, para a conexão entre autoconhecimento e sexualidade? Eu acho que é o medo, né, a vergonha, essa coisa, né, dos tabus, de novo bater nessa tecla. Enquanto a gente for preconceituosa com a gente mesma e não conseguir se encarar, a gente vai viver nesse looping eterno e não vai chegar a lugar algum. Então, eu acho que é um pouquinho disso tudo. Maravilhoso, como sempre. Obrigada pelo papo. Eu acho assim muito esclarecedor, não só para nós mulheres, mas eu acho que para os homens também, parceiros que queiram se relacionar melhor com suas mulheres ou filhas, né? Poxa, é Sim, importante esse pai saber que ele não deve podar aquela menina, ele deve, exato. né, Exato, ele tem que preparar a filha dele para o preparar. futuro, né? A gente está vivendo outros tempos. Isso aí. Obrigada, doutora, mais uma vez. Foi Obrigada, excelente o Tati. papo. Muito obrigada.